siga-me. Faz tempo que alguns pescadores atenderam esse convite e suas vidas foram poderosamente transformadas. Tornaram-se discípulos de Jesus. Foi tão impactante que nada pôde detê-los. E o fruto dessa mudança se multiplicou até os nossos dias. Jesus continua convidando pessoas como eu e você para segui-lo e descobrir o que isso significa será extraordinário. Hoje, na nossa sexta mensagem, seremos desafiados a atender o nosso segundo chamado, indo ao encontro das pessoas no poder e na autoridade de Jesus. Abra o seu coração para receber o que o Espírito Santo quer falar com você. Vamos celebrar porque não fomos esquecidos. E Jesus tem planos para mim e para você. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. O nosso rumo, compromisso é tudo, é aliança. E é por esse motivo que nós temos conversado. E hoje nós vamos falar sobre essa ideia de viver em missão e em propósito. Você se recorda, nas nossas 5 primeiras mensagens, nós pensamos sempre sobre como atender o nosso primeiro chamado. E o nosso primeiro chamado tem a ver com a nossa resposta ao convite que, como nós vimos ali na abertura, siga-me, venha após mim, né? É um convite muito pessoal, que pessoalmente eu e você decidimos atender. Deixa eu perguntar aqui, quantos discípulos Jesus tem nesse lugar? Você é discípulo do Senhor? Então, porque você ouviu a sua voz e atendeu o convite dele, e então nós aprendemos que nós devemos viver como discípulos de Jesus, rendidos ao Senhor. Nós aprendemos que como discípulos de Jesus, nós precisamos também tomar uma postura em relação ao mundo, ao esquema deste mundo, à sociedade humana, dentro da qual nós, ao lado de todo mundo, convivemos, como que deve ser a nossa postura. E nós falamos um pouquinho sobre santidade. Nós também paramos para prestar atenção naquilo que acontece na gente. Então, uma ideia de autoconhecimento, como é que o discípulo de Jesus se organiza pessoalmente a partir desse encontro com Jesus. Nós paramos para falar também como que deve ser o nosso caminho lado a lado, e nós paramos para conversar sobre o serviço feito com excelência e em amor. E na semana passada, você deve se lembrar, e eu recomendo que você vá no nosso canal e que você resgate cada uma dessas mensagens, que você escute-me de novo, que você faça apontamentos, anotações, e que você se permita envolver e orar de novo por cada aspecto que foi apresentado. Mas na semana passada nós fomos para um ambiente assim, muito desafiador, e eu disse que é impossível viver assim, se não for pelo poder do Espírito Santo, que tem a ver com o ensino de Jesus, sobre como, afinal de contas, nós lidamos com aquelas pessoas que nos fazem mal, que se organizam e que maquinam contra mim, contra você, e nós falamos sobre o perdão também. Então tem muita riqueza nisso, tem muita coisa para a gente seguir orando e sair para a vida vivendo. Quantos querem viver para a glória de Deus? Então, se você quer continuar vivendo assim, então vai lá, confere. Mas como nós já ouvimos aqui na nossa abertura, hoje nós vamos para a nossa sexta mensagem, e isso tem a ver com atender ao nosso segundo chamado. Diga assim, o segundo chamado. O segundo chamado do discípulo é tornar-se um discipulador. E assim, com carinho. Nem todo mundo gosta desse tipo de coisa, mas eu vou fazer mesmo assim. Diga para quem está ao seu lado assim, é para você. O negócio é com você. É com você, tá bom? E se não tiver ninguém do lado, você fala assim, é para mim mesmo. Tá bom? Então hoje, nós vamos usar 2 textos que se conectam perfeitamente para a gente falar sobre isso. A Gabi vai me ajudar com algumas telinhas, só para você gravar aí direitinho. E nós vamos para o primeiro texto que está em Mateus, ambos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9.
e nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 9, e vamos acompanhar os versículos de 35 a 38. Vamos primeiro para a leitura bíblica, filhota. Primeiro para a leitura bíblica, e depois daí eu vou dizendo para você o momento de colocar, por favor. Acompanhe comigo, por favor. Eu cheguei com bastante tosse ainda, e com a graça de Deus até aqui, ela não me comprometeu. Daqui a pouquinho ela vem, já estou percebendo. Então, por isso que hoje eu me reorganizei aqui com a mesinha. Não dava para usar o microfoninho, que a tosse daí na hora me dá um pânico, né? Daí eu vou arrancar o microfone. Então, vamos assim hoje, está tudo certo. Diz a palavra do Senhor, capítulo 9, versículos 35 e seguintes, por favor. Isso. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois todos estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Você pode orar comigo mais uma vez? Deus nosso Pai, nós queremos nos consagrar especialmente ao Senhor, para esse tempo agora de acolhimento da preciosa, da divina semente no nosso coração. Nosso coração quer ser uma terra boa, que acolha e que dê todas as condições, devidamente regado pela chuva do céu, devidamente regado pela presença do Senhor, para que nós possamos vir a produzir frutos em abundância, que sejam para a glória do Teu nome. Portanto, agora fala o nosso coração, abençoa a mensagem através do mensageiro, que assim seja para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Diga comigo, amém. E amém. O nosso segundo chamado tem a ver com a ideia que o Senhor Jesus deixou para mim em termos de missão e de propósito. É assim que você deve se organizar na sua vida. Fazer menos do que isso significa estar aquém daquilo que está planejado por Deus para você. Eu preciso ser muito enfático nisso. Se você, como discípulo de Jesus, deixa eu perguntar de novo, quantos discípulos Jesus tem aqui? Todos aqui são discípulos de Jesus. Então você não pode viver aquém dessa ideia de que o discípulo de Jesus, ele vive em missão e em propósito. Eu quero que isso assim entre em você hoje, que isso assim pegue em você hoje, que isso aconteça em você hoje. E a primeira palavrinha-chave, Gabi, é aquela que já apareceu antes para a gente, aparece de novo. Diga assim, compaixão. O versículo de número 36 diz que Jesus, ele viu as multidões e teve compaixão delas, porque elas estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Isso é o estado de alma da humanidade como um todo. Nós estamos como gente desumanizados, nós estamos como gente desorientados, nós estamos como gente apequenados na nossa capacidade de nos tornarmos gente de verdade como nós somos projetados para ser. Então, no meio de tudo isso, tem a arrogância, tem a soberba, tem a ideia de que nós estamos muito sabidos e de que, portanto, nós nos organizamos em face dos muitos deuses a quem nós servimos. Nós servimos ao Deus do dinheiro, nós servimos ao Deus do poder, nós servimos ao Deus do sexo, nós servimos a muitos deuses. Quais são os ídolos dos nossos dias? Quais são os deuses, não é? Que são os deuses que nós nos organizamos para servir. E isso aí é fácil de você responder. É só você prestar atenção o que é que toma mais o tempo da sua vida e os seus esforços. Quando você fala assim, eu vou gastar tempo com isso. Quando você fala assim, eu vou me organizar para ser o melhor nisso ou naquilo, você vai descobrir a quem é que realmente você está servindo. É muito simples. Então, é uma leitura pessoal que eu recomendo você faça. Você entendeu como o negócio já é assim, bem confrontador? É isso. Então, a gente precisa prestar atenção
de que Jesus nos chama a termos compaixão de quem? Das pessoas de maneira geral, ao lado de quem nós convivemos todos os dias. E para isso a gente tem que prestar atenção. Jesus, ele era uma pessoa que prestava atenção nas demais pessoas. Você presta atenção? Gente, são coisas simples que eu sempre falo aqui, né? Nem sempre a caixa do mercado olha para o meu rosto, mas eu sempre olho para o dela. E sempre procuro o nome. E olha, você vai se surpreender quantas conexões são possíveis e quantas coisas em, às vezes, 1 minutinho e meio de atendimento podem acontecer entre você e alguém para quem você der um pouco de atenção. O sorriso, uma declaração querida, acolhe, abraça uma pessoa que você não sabe, às vezes, como é que está na alma, na vida, e às vezes você resgata por um momento e preste atenção. Quantos são os discípulos de Jesus aqui? Você carrega uma unção na sua vida. Nunca duvide disso. Você carrega uma presença. Nunca apequene aquilo que é grande na sua vida, que é a presença daquele que é grande. Aquele que é, ele está misturado com você no poder do Espírito Santo. Então, creia-me, preste atenção nas pessoas. Em segundo lugar, siga o exemplo de Jesus, vai aparecer ali para a gente. O versículo de número 35 desse texto diz que Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região. Nós estamos muito mal acostumados. E nós estamos assim bastante acomodados. Porque a gente entende que a nossa parte no processo é este de hoje de manhã. Isso aqui é essencial, senão a própria palavra de Deus, ou Deus por sua palavra, não teria declarado, usando, tem um microfone aceso ali, acho que era bom alguém dar uma apertadinha ali para desligar. Eu vi, então falei. Então, a gente está acostumado a pensar que a nossa vida é isso, vir para a igreja. E a gente sabe o que faz, Tavinho? A gente fica esperando que as pessoas venham também. Se a minha fé e a sua fé se resume a isso, nós não entendemos ainda. Qual que é o exemplo de Jesus que você pegou aqui? Qual que é o exemplo de Jesus? Diz que Jesus ia ao encontro das pessoas. Você vai? Percebe? Você diria que você se organiza para ir ao encontro das pessoas? O Radar 360, eu confesso que tem 8 pontos percentuais aqui, porque eu não tenho certeza, mas entre 46% e 54%, você concorda comigo que é um percentual elevado? Concorda? Mas, pastor, o que você está falando? Não estou entendendo nada. De 46% a 54%, que eu não lembro se é 46% ou 54%, mas diz que dos entrevistados, disseram assim, se alguém me convidasse para ir para a igreja, eu iria. Quase metade das pessoas entrevistadas disse assim, se alguém me convidasse para ir para a igreja, eu iria. A gente está num tempo que a gente está como que pisando em ovos, como é que a gente fala da nossa fé? Mas não se iluda. Tem muita gente sedenta. Percebe que Jesus, ele falou, olha, eram como ovelhas sem pastor. Se você se tornar uma pessoa sensível ao Espírito Santo, você vai perceber essas coisas que Jesus ele percebia no coração das pessoas. E se você for ao encontro delas, você também vai ter a oportunidade de alcançá-las onde elas estão. É bom orar para o primo que ainda não teve um encontro com Jesus, mas é bom de vez em quando você se organizar para fazer uma visita para ele. Às vezes é o cara mais desagradável da face da terra, mas se você não for, ele nunca vai experimentar o Deus que você já experimentou. E não é para ir como um crente chato, é para ir como um mensageiro de Deus que carrega no sorriso, no abraço, no sentar à mesa
e ouvir com atenção. Qual que é a paciência que você tem para ouvir conversa fiada de gente que às vezes assim está mal organizado na vida, mas qual que é a disposição que você tem de gastar tempo com alguém para se permitir ser um instrumento de Deus, de salvação e de alcance dessa pessoa? Quanto que você diria assim, o nível aí da sua paciência para isso? Primeiro assim, quanta disposição você tem? Qual que é o nível de paciência que você tem? Presta atenção, como igreja de Jesus, nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Mas por que mesmo? Porque Jesus já deu o exemplo, serve, basta para você. Por que mesmo que eu tenho que me organizar, pastor, para, além de tudo que eu tenho para fazer? Então, viu? O que é tudo que você tem para fazer? Não, mas eu tenho direito, depois de uma semana de trabalho, olha quanto que eu trabalhei, eu tenho claro, organize-se para isso, mas viu, será que com um pouquinho de organização e de um pouquinho de intencionalidade, você não poderia ir ao encontro das pessoas? Então, é isso que nós precisamos aqui, é só uma sementezinha. Disso daqui tem que sair uma série de desfechos. Quantos estão entendendo até aqui? Você está entendendo? Tem que sair daqui desfechos. Desfechos, tem que ter, assim, uma mobilização minha, uma mobilização sua. Nós precisamos, entendeu? Então, você vai perceber em alguém do seu trabalho, você vai se aproximar dessa pessoa, e você vai ter que se disponibilizar para essa pessoa, e você vai ter que ir ao encontro, talvez, dessa pessoa, fora do ambiente de trabalho, fazendo uma visita na sua casa. Isso aqui não é coisa para pastor fazer, isso aqui é coisa para todo que foi chamado por Jesus, também por Ele está enviado. Quantos foram chamados por Jesus aqui? Deixa eu perguntar de novo, se tiver alguma dúvida aqui, eu já faço o apelo. Quantos foram chamados por Jesus aqui? Então você, ao mesmo tempo, já foi enviado por Ele. Mas eu não fui ainda, então corre. Corre. Então a gente está numa vida tão ensimesmada, cheia de tanta tecnologia e conforto, que a gente não quer se dispor para fazer aquilo que Jesus disse é urgente. O tempo é agora, diga assim comigo, agora é o tempo do Senhor. Em terceiro lugar, tem que ter propósito. Olha que coisa linda, quantos carregam a unção de Jesus aqui? Muito bem, quantos carregam o conhecimento de Jesus? O conhecimento de Jesus, você já tem algo com Ele. Olha o que Jesus, quando Ele ia ao encontro das pessoas, movido pela sua compaixão, diz o texto aqui no versículo 15, que Ele ensinava nas sinagogas, Ele anunciava as boas novas do reino, e Ele curava todo tipo de enfermidade. Isso é propósito. Quando eu me sento com alguém, eu me sento com tempo para ouvir e com disposição para ensinar, se a pessoa for do tipo ensinável. Mas primeiro você tem que ouvir. Se você atropela muito a fala dos outros, não vai funcionar. Você vai ter que primeiro aprender a ouvir. Porque quando você ouve o argumento, fica mais fácil para você contra-argumentar. Seja inteligente. Seja paciente. Mas quantos têm a unção do Senhor aqui? Pelo que eu sei, quando nós temos a unção do Senhor, Ele nos ensina o que nós devemos dizer, porque Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo aquilo que dele nós temos aprendido para poder compartilhar também. Mas ao mesmo tempo em que Jesus ensinava, então diz assim, olha, Jesus ele era pedagógico, ele era didático. Então, como discípulo de Jesus que vai ao encontro movido pela compaixão, eu preciso ser didático, eu preciso carregar comigo essa intencionalidade. Todos estão entendendo aqui? Mas ao mesmo tempo, Jesus ele proclamava. E não tem melhor maneira do que nós proclamarmos com a nossa vida. Mas também nós podemos sim nos organizarmos para proclamar a proposta do reino. Presta atenção, ele proclamava sobre o reino de Deus. Você entende essa ideia de reino de Deus? O que é o reino de Deus, Alves? Faz tempo que eu não chamo você de Alves, né? Estava com saudade. O reino de Deus é o ambiente onde a vontade de Deus se manifesta. Ficou claro, Lili? Então, como que, Josimar, eu proclamo o reino de Deus? Vivendo
a vontade de Deus para a minha vida ao lado de todo mundo. Então, quando alguém me pergunta, viu, por que você faz assim? Porque eu entendi que essa é a vontade de Deus para a minha vida. E você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, cara? Então, por que eu vou buscar outra coisa? Pronto, você já proclamou o reino. Você já lançou uma sementezinha. Então, nós, como igreja de Jesus, nós temos um caminho que é pedagógico, didático, nós temos um caminho de proclamação. Vou ensinar uma palavrinha bonita, legal para você, querigmático. Do querigma da proclamação. Mas sabe quem também nós somos e carregamos? Nós somos uma comunidade terapêutica. Olha que gostoso falar, fala assim, terapêutico. Porque Jesus, ele ia curando, veja bem, a amplitude disso, curando todo tipo de enfermidade e doença. Você viu algum outro tempo que você conhece de gente tão doente como hoje em dia? Como tem gente enferma da alma, enferma de todo tipo de... E você carrega uma unção que tem o poder de curar. Quantos são instrumentos de Deus para a cura das pessoas aqui? Você crê nisso? Você crê que você é instrumento de cura? Então vá ao encontro das pessoas. Vá ao encontro das pessoas. Deixa eu aproveitar para dizer uma coisinha aqui para vocês, senão eu vou deixar passar também. Né? Nós já tivemos capelania da nossa igreja muitos anos atrás. Quantos fizeram parte da capelania aqui no passado? Olha aí, pronto. Aí depois veio a pandemia e nós, como igreja, não tivemos mais a capacidade de nos reorganizarmos. Você sabe que reorganização passa por iniciativa, né? Se ficar esperando muito o pastor fazer tudo, acaba não acontecendo. Mas que bom que a gente tem sempre essa possibilidade de retomar. Então, eu fui dar uma olhadinha e os irmãos da ICPR já estão fazendo isso. Eu tenho muita amizade ali com o pastor Brito, tenho muita amizade com o pastor Rodrigo, e o pastor Rodrigo é capelão. Né? Então, conversando com eles, eu falei, olha, você sabe que eu fui para ver e fiquei sabendo que vocês já estão fazendo. Eu falei, que legal. Era uma iniciativa que eu gostaria de que a gente mesmo tivesse retomado. Da liga, mas na hora o pastor Rodrigo falou, pastor, a gente está precisando de mais gente para ajudar a gente a fazer esse tipo de trabalho. Então, eu queria dizer para todos vocês que querem fazer capelania hospitalar, é isso mesmo, Marina? Todos vocês que querem fazer capelania hospitalar, fala comigo, eu direciono você para o pastor Rodrigo, vocês vão somar com os irmãos da ICPR e vão fazer um trabalho lindo de capelania hospitalar. Deu para entender? É boa ideia, sim ou não, gente? E na unidade de propósito, quem ganha, né, é o reino de Deus. Quem ganha são as pessoas que são acolhidas e atendidas. Vamos somar o reino de Deus, gente? Maravilha. Aproveitando para dizer para vocês também, né, nos dias 14 e 15 agora do mês de novembro, a nossa igreja ICPR também, eles estão com essa ideia de um movimento evangelístico em favor da cidade, chamada Cruzada de Milagres. Carinhosamente também o pastor Brito, o pastor Rodrigo me convidaram para que eu pensasse nisso. Tivemos uma conversa bem boa de pensar em tudo que vai ser esse caminho para abençoar as vidas. Não é? Eles são pessoas de fé. Então, eu queria assim deixar a abertura para vocês também, para que nós pudéssemos apoiar esse trabalho, participar com eles ali. Tem um link de inscrição, eu vou passar para você, não custa nada. É só para eles saberem quantas pessoas estão pretendendo estar ali, prepararem cadeiras, a estrutura e tudo mais. Então, vamos somar junto para que Deus use esse movimento evangelístico também na cidade, para que Deus salve pessoas, alcance famílias e opere como Ele pode operar. É boa ideia, gente? Então, vamos estar junto ali com a ICPR participando desse movimento. Então, o que é que nós falamos aqui? Compaixão, exemplo e propósito. Isso. Compaixão, exemplo e propósito. Quantos estão comigo nessa ideia de sermos, então, aqueles que vão ao encontro das pessoas nesse caminho de discipulado? Mas um outro texto que eu quero usar com vocês está lá em Mateus, no capítulo de número 28, e é texto conhecido e nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Diz assim em Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus aproximou-se deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos.
O método de Deus chama-se Igreja de Deus. Você vê que Jesus, ele está ressurreto aqui. E quando, de novo, ele se apresenta para aqueles que ele chamou, atenderam a sua voz, como nós também fizemos, ele vai dizer uma primeira coisa importante. Por que é que, afinal de contas, em compaixão, seguindo o meu exemplo e cheio de propósito, vocês devem ir ao encontro das pessoas? Porque Jesus está dizendo assim: eu recebi toda exousia, eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Então, se tem alguém que é competente para nos enviar nessa tarefa, é o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida está dizendo: olha, não falta para você empoderamento para você ir e fazer aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Mas como assim eu? Sim, você. Ele não errou o alvo. É você. Às vezes a gente tem um olhar assim, que só pode ser corrigido quando a gente para conversar desse jeito. Para você entender que sim, o Senhor conta com você para ir ao encontro das pessoas. É na autoridade que Ele mesmo tem e Ele mesmo compartilha com você. Pode vir aqui numa rodovia uma daquelas carretas enormes, né, irmão Antônio? Quantas carretas gigantescas o irmão já dirigiu, né? E hoje ele treina os motoristas, né, irmão Antônio? Dá o treinamento, vai junto com o motorista do lado e só pelo barulho da marcha ele já sabe, ó, pensa melhor aí no que você vai fazer com a marcha aí. Ele é sabia que ele é um professor de motoristas, o irmão Antônio aí. Pensa o quê? Né? Glória a Deus, né, irmão Antônio? Segue repartindo. Mas aquela carreta gigantesca vem pela rodovia. Se o policial sair ali e dizer assim, ó, o que acontece com a carreta, irmão Antônio? Para ou não para? O nome disso é autoridade. Entendeu? O nome disso é autoridade. Presta atenção. Você carrega na sua vida a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Então, sai dessa assim, né? É bom se o pastor pode ir, não sei o quê, mas você, se dispuser a ir, o Supremo Pastor já foi. Presta atenção, o Supremo Pastor que é Jesus já foi na sua frente. Quando você chegar lá naquela visita, ele já chegou antes. Ele só está esperando que você se desacomode e vá fazer aquilo que ele já pediu para você fazer. Presta atenção, ele já enviou você. Oi, dona Maura, a senhora está aí? Deus te abençoe, querida. Deu para entender, irmão? Ele é competente. Toda a autoridade me foi dada. E aí, então, nós precisamos fazer desta ordem de Jesus um estilo de vida. A gente grava muito a ideia de, né, portanto, ide e fazei discípulos, né? Mas a palavrinha mesmo, ela está de uma maneira que faz com que a gente esteja sempre em movimento. Então tem a ordem, faça discípulo, mas tem um movimento. E o movimento aqui não é no imperativo, ide. Porque senão parece que é uma coisa assim muito pontual, né? Então o pastor Francisco fez uma oração aqui para a gente vai participar na Colômbia, de um congresso da nossa igreja regional, enfim. Então eu entendi assim, uma ordem específica do Senhor para ir lá e conferir o que é que vai acontecer, receber o treinamento, amar, ministrar e evangelizar como Jesus. Ame, é a sigla que eles estão usando. Então eu vou, bem pontual. Como quando, por exemplo, o pastor Francisco e a irmã Conceição foram para a Coreia do Sul, não é isso? Foram receber um treinamento missionário lá. Foi muito pontual. Eles entenderam, arrumaram as malas e foram. Quando voltaram, foram para o Vale do Jequitinhonha
e plantaram o florescer do vale. Tarefas muito pontuais. Então é muito pontual. Mas a ideia para mim, para você, para todos nós, mesmo eu tendo a pontualidade de algo em específico que o Senhor me pede para fazer, eu estou não no id, mas na palavra que de fato é o que Jesus usou, indo. E indo é movimento. Então, eu vou chamar isso de estilo de vida, vai aparecer ali para você também. Então, se por um lado Jesus tem competência, por outro lado, o que Ele nos pede é de que o nosso estilo de vida esteja ligado a isso. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então, quando é que eu me ocupo dessa missão, Wagner? E em todo o tempo. Nunca termina a minha missão. Você entendeu? Então, assim, presta atenção. O vizinho, outro dia, me chamou para falar assim, pastor, precisamos levantar esse muro de meia aí. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu compro o material, você paga o meu pedreiro que já está fazendo aqui, ó. Fechou. Está tudo certo, já tem tudo na mão. Qual que é a diária do pedreiro? Aí ele falou para mim, está tudo certo. Esse meu movimento de ir ao encontro do meu vizinho e de lidar com ele, com tudo que é o jeito dele, e de tudo que isso vai implicar no cumprimento da tarefa, isso aqui é o meu indo. Então, em tudo isso, eu tenho que prestar atenção. O que eu estou comunicando a partir dos meus valores, da minha maneira de lidar, da minha maneira de dizer, da minha maneira de funcionar, na minha maneira de viver a vida ao lado das pessoas. Esse é o meu indo. Em todo tempo eu estou em missão. Você tem essa consciência? Porque quando a gente perde essa consciência, não dá bom. Quando a gente perde essa consciência, a gente se perde. Então, todos vocês aqui, o que é que Jesus deseja? É que você perceba que você está sempre indo. Sempre indo. Isso mostra para a gente qual que é o nosso chão, sempre em direção às pessoas, qual que é o nosso teto, sempre ouvindo a voz de Deus, qual que é a nossa geografia. Lá em Atos 1:8 diz que Jesus disse, olha, vocês vão receber poder. Deixa eu perguntar de novo, quantos estão empoderados no Espírito Santo aqui? Estão com a autoridade de Jesus, com a unção de Jesus na sua vida? Então ele disse assim, vocês receberão poder e vocês vão sair por aí para ser minha testemunha, desde Jerusalém até os confins da terra. Mas ele não falou que era assim uma coisa de cada vez. Ele falou, olha, esse movimento está sendo desencadeado, mas esse movimento é para seguir acontecendo e vocês vão ser ali na sua casa, na sua vizinhança, vocês vão ser no seu trabalho e vocês vão ser quando vocês saírem de férias também. Né? O Vitor e eles foram passear, né, Vitor? Então, qual que é a consciência que eles carregaram no passeio deles? Né? Eles esqueceram que eles são discípulos de Jesus no passeio deles? Eles esqueceram o que é a essência da vida deles no passeio deles? Não. Vocês entenderam? Então, o que se espera da gente, mesmo nos momentos assim mais prazerosos, no sentido do lazer, do refazimento das forças, é que a gente nunca se esqueça que nós estamos permanentemente em missões, em missão. Então, tudo importa. Tudo importa. Então, vamos prestar atenção nisso, de que nós estamos permanentemente em missão. E é nessa consciência que a gente vai se mobilizar para muitas coisas que o Senhor vai colocar nas nossas mãos para fazer. Então, eu quero que você perceba que a nossa vida, ela não é uma vida assim, fechada em quatro paredes. Ô Francisco, você está bem, Francisco? Ó, o Francisco acabou de chegar. Eu percebi que ele chegou. Entendeu? O que eu fiz para o Francisco, né, Francisco? Só que quinta não deu, né, cara? Que o pastor ficou doente, né? Mas se não, ele ia lá na minha casa no pequeno grupo. Ele ia lá correr com a gente lá. Porque alguém tem que convidar. Alguém tem que fazer esse trabalho de falar assim, não, cabe mais um lá em casa. Entendeu? Cabe mais um, mas ele já sabe, a próxima data vai estar lá com a gente. Então você precisa ter esse movimento, você entender o seguinte, de que nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, em terceiro lugar, em sétimo lugar, na verdade, né? Tem o propósito que é pleno.
E qual que é o propósito que é pleno? De que nós vamos precisar cuidar uns dos outros. Então diz o texto aqui, que nós vamos fazer discípulos em todas as nações. Então, onde você pisar é o seu campo missionário, entendeu? Onde você pisar é o seu campo missionário. Onde você pisar é o seu campo missionário. Então nós temos que ir nessa consciência e com esse propósito pleno, de que nós vamos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós vamos ensinar esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Isso dá trabalho. Mas não tem coisa melhor do que gastar tempo com gente. Não tem coisa melhor. Como que a gente multiplica a nossa capacidade de influenciar? O que significa usar a autoridade que Jesus nos deu. Quando você sentar com o seu filho na sua casa, quando você sentar com a sua filha na sua casa, senta nessa consciência. Jesus me deu autoridade para fazer a diferença na vida dele. Me deu autoridade para fazer diferença na vida dela. Não é na base, cala a boca que agora eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de presença, é uma coisa diferente. De presença. É claro, de firmeza. Daquilo que for necessário no exercício da sua paternidade e da sua maternidade. Mas, irmãos, ensinar as pessoas é assim. Porque não adianta você ver alguém que você conhece, que de repente, né, não está num caminho legal, e só orar por essa pessoa. Esse é o primeiro movimento que, aliás, eu esqueci até de falar no texto anterior, mas eu coloco aqui agora para vocês. Nós precisamos gastar tempo com as pessoas para ensinar. Para ensinar as coisas que são parte da vida, nos termos do que Deus está dizendo. Vocês viram o cursinho que a Ariela vai trazer aqui para a gente. A Ariela mora na França. Daí ela vem para o Brasil, e aí quando ela vem para o Brasil, ela procura os pastores e fala, olha, eu tenho uma expertise, eu queria ir ao encontro das pessoas e ajudar essas pessoas a pensarem essa área que eu domino. Percebe? Então é uma maneira de você se organizar para ensinar. Mas você diz que você é bom de orçamento doméstico? Senta com um casal que é ruim disso. Pede licença. Senta junto para ensinar o princípio, para a pessoa se reorganizar. Então a gente precisa exercer a compaixão, seguindo o exemplo de Jesus, indo ao encontro da pessoa para essa tarefa de um propósito pleno. Porque, presta atenção, nós precisamos levar as pessoas a lidarem com os problemas da sua vida, de maneira que os problemas da sua vida não as impeçam de viver cheias do Espírito Santo. Porque às vezes as pessoas elas estão tão afundadas nos seus problemas, que elas não conseguem experimentar a presença de Deus. Então a gente não quer uma igreja cheia de pessoas vazias de Deus. Você entendeu isso? Nós não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias de Deus. E as pessoas elas vão querer se encher mais de Deus se tiver quem cuide delas. A presença de Deus vem por meio do cuidado. E de quem que essa é a tarefa? A tarefa é nossa. Quantos estão dispostos a ser instrumentos nas mãos de Deus? Gente, tem essa disposição. Eu sei que eu fico toda hora falando para você fazer, movimentar, levantar a sua mão. Poxa, eu estou aqui tão bem aqui. Mas aqui é de coração. Eu quero que o seu coração esteja nisso. Que o seu coração esteja nisso. Nessa disposição. Gente, nós estamos aqui. Há quanto tempo nós estamos aqui? Qual que é o tamanho do potencial que Jesus enxerga na gente? Vamos querer mais, porque nós podemos mais, isso já está estabelecido no céu, de que nós podemos mais, mas cabe a mim e cabe a você. Cada um de nós, a partir daquilo que sabe fazer, que está empoderado no Senhor, tem que ir ao encontro das pessoas de alguma forma. Nós podemos ir com a nossa arte. Então, desde os nossos músicos, as meninas que dançam, todo mundo que tem, nós precisamos de encontrar uma maneira de ir ao encontro das pessoas.
de levar isso para que Deus use a nossa arte para ir ao encontro das pessoas. Então, meus amados, o que eu quero dizer para vocês? Que ninguém deve estar sobrecarregado demais com a tarefa, mas comprometido com a missão. Não pode ser um peso para mim fazer o que eu faço. Tem horas que a gente fica cansado, fica esgotado. É verdade. O pastor Francisco até ontem de manhã falou assim: você me escuta, sou mais velha. Não é, pastor Francisco? É que eu contei para ele a hora que eu cheguei em casa, da sexta para o sábado. Não tem problema. É assim, né, gente? Só para você entender. E assim, é para ilustrar. Porque você tem que ter coragem de umas coisas e juízo por outro lado. Eu terminei quase sem voz aqui domingo à noite. Aí acordei com um catarro amarelo na segunda de manhã, credo, não, gente? Daí eu passei pelo médico. Tem que entrar com antibiótico, já é bacteriano. Entendeu? Eu fiquei bem de molho em casa. Mas o pessoal que recebeu as minhas mensagens viu que eu tentei, me esforcei, que eu vou sair, vou ficar uma semana fora, eu quero deixar minhas coisas em ordem. Não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. Mobilizei quem eu pude. Então eu trabalhei lá de casa. Entendeu? Mas eu queria socorrer um casal, enfim. E eu já tinha marcado faz tempo. Então, quando na sexta-feira, mesmo assim, pensando na questão da voz, eu falei, eu posso pelo menos ouvir. Aí eu fui. Aí eu cheguei 1h em casa. E não foi aqui na cidade, enfim. Vocês entenderam? Então, eu faço as contas, eu pondero. Só se eu não puder mesmo. Mas se eu puder, eu não vou deixar de me doar. Gente, eu recebi demais para eu negar o que eu carrego. E eu não me acho. Eu só tenho uma consciência que, diante de tudo que eu recebi, que direito tenho eu de ser dono do meu tempo, de ser dono dos meus potenciais. Eu não sei quanto a você, mas eu quero voar alto. Mas eu queria tanto que você fosse comigo e alcançasse o que o Senhor tem. Eu queria muito que você pudesse, hoje pela manhã, dar uma resposta a isso. Você entender com toda a força do seu coração, do seu entendimento, falar assim: Senhor, eis-me aqui. Nós cantamos aqui, entre algumas declarações, dissemos aqui, né? Eis-me aqui, Senhor. Eu fui escolhido para te servir. É para a gente. Eu não estou indo passear. Eu estou indo comer, estou indo me alimentar, estou indo receber. Eu quero ativar a minha fé. Eu quero anunciar o Evangelho e a pessoa se render a Jesus. Eu quero orar por uma pessoa e se o Senhor quiser curar, eu quero que aquela pessoa seja curada de qualquer coisa. Eu não tenho tempo a perder, o tempo de Jesus é hoje, é aqui e agora. Eu não sei se eu acordo vivo amanhã, então tudo o que eu posso é hoje. O que eu posso é hoje. Então eu quero ativar a sua fé também, ser instrumento para ativação da sua fé. Eu quero mobilizar você, eu quero fazer a minha parte, porque para isso Deus me chamou, para tentar fazer você do lado de Jesus, que está nos colocarmos lado a lado nós e seguirmos Jesus que está na nossa frente. Então hoje pela manhã, entenda isso. E então, em último lugar aqui, qual que deve ser a nossa motivação? A nossa motivação é o que está aí nessa última parte do versículo de número 20. Nós estamos aqui caminhando para o final, para a gente poder ter um momento de entrega e de rendição. Mas Jesus está dizendo, e lembrem-se disto, eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. O que a palavra sempre, ela significa? Sempre é sempre, né, Hugo? E nos momentos difíceis, o Senhor estará comigo. Nos momentos mais desafiadores, o Senhor estará comigo. O Senhor está sempre com a gente. Quando? Sempre. Mas do que é que Ele está falando? É de uma presença que nos acompanha quando nós vivemos. E aí pode colocar aquela telinha da pregação, filha. Em missão e em propósito. Então eu não tenho dúvida. Quando eu saio da minha casa, eu vou para a casa de qualquer pessoa, eu já vou falando: Senhor,
Como é bom saber que o Senhor já está lá. Quando eu estou conversando com alguém, eu não sei o que dizer. Às vezes a situação está tão complicada, as pessoas às vezes estão tão fechadas, tão doídas, tão ardidas, tão tudo. Tem um momento que eu falo assim, meu Deus, não me ocorre nada, mas uma coisa eu sei lá no meu coração, Aguinaldo. Uma coisa eu sei, o Senhor é o dono do poder da ciência, da sabedoria e do conhecimento. Daqui a pouco o Senhor vai colocar uma palavra na minha boca, nem que seja na oração. Ou o Senhor vai colocar uma expressão nos meus olhos, na minha face, que vai ser o instrumento que o Senhor vai usar para falar o coração dessa pessoa. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas da maneira como o Senhor quer usar você. Não tenha dúvidas da maneira como o Senhor quer fazer através de você. Você sai daqui em direção às pessoas. Vai terminar a celebração e nós vamos de novo para a missão. Termina a celebração, a gente vai para a missão. Presta atenção, igreja nunca é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Sempre é o ponto de partida. Pronto, deu. Comecei bem minha semana, fui para o culto, entreguei meu dízimo, fiz as minhas orações, está ótimo. Já me resolvi. Não resolveu nada. Você tem que sair para a vida em missão e em propósito. Você tem que sair com intencionalidade. Porque assim, aí eu chego lá no que eu não disse, é bom dizer. Jesus disse, olha, orem, porque o trabalho é demais e os trabalhadores são poucos. Quantos de nós querem fazer do jeito que precisa a coisa? Sabe o que é que custa para quem é líder? O desgaste das pessoas que falam assim, mas eu não tive tempo, então o seu tempo é mais importante do que o meu? Porque eu dei um jeito. Eu dei um jeito. Você não conseguiu por quê mesmo? Então você está dizendo que o seu tempo é mais importante do que o meu? É isso que você está dizendo? Gente, vamos crescer. Vamos tomar uma decisão. Vamos querer fazer. Vamos querer fazer. Eu estou dizendo o seguinte. Presta atenção, vou ser bem claro. E aqui não é para afugentar você, para afastar você, nem para acusar você. É só um fato. Só um fato. E não importa a idade que você tem. Não importa. Não importa. Tem momentos que a gente precisa de ser cuidado. Verdade. Mas nenhum de nós, ninguém que é a igreja de Jesus, deveria ser apenas alguém que participa com Jesus só como plateia. Só vem só para receber. Presta atenção. Tira isso da sua cabeça. Culto nunca foi, não é e nunca vai ser para você. Não é. Culto não é lugar para receber. É lugar para dar. É lugar para entregar. É lugar para oferecer. E quando a gente diz assim, receba, é porque, obviamente, nós que viemos para consagrar a nossa vida para o Senhor, sabemos que Deus, na sua misericórdia e na sua generosidade, Ele quer nos agraciar. Porque, afinal de contas, Ele deu espaço para nós pedirmos, para nós compartilharmos, para nós repartirmos, tudo isso. Então, tem essa dimensão. Mas esse tempo nosso aqui tem que ser um tempo primeiro para chegar para celebrar, tem que ser primeiro um tempo para chegar, para a gente se empoderar, tem que ser primeiro um tempo para a gente chegar, para a gente agradecer. E junto com tudo isso, Deus sabe que às vezes a gente chega com o nosso coração quebrado, que a gente está precisando de algo, mas a gente tem que lidar com isso sempre para seguir fazendo pelo motivo correto, e para a gente sair daqui enviado pelo Senhor. Daqui a pouco eu vou enviar vocês no poder do Espírito Santo, para que todos nós saiamos daqui e a gente saia em missão e em propósito. E se a gente não esquecer disso, nós vamos sair salgando o mundo, nós vamos sair iluminando a vida das pessoas com a presença daquele que é a luz do mundo e que lança sobre nós tudo isso daí. Então essa é uma ideia que a gente precisa sempre de trabalhar na nossa vida e no nosso coração. Quantos entenderam a palavra?
Você entendeu isso? Você recebe esta palavra da fé hoje pela manhã? Recebe. Olha, esse é o momento que nós vamos fazer uma declaração, nós vamos cantar aqui. E eu queria muito que você desse uma resposta para o Senhor, de consagração da vida, de compreensão disso que eu estou falando para vocês, de decisões que vão mobilizar vocês. Quantos ministérios vão nascer aqui? Quantos ministérios? Gente, não é a primeira vez que eu estou falando isso. Eu sei, eu lembro, tenho memória. Mas eu nunca desisto, eu sempre falo: Senhor, o Senhor tem criatividade que o Senhor impregnou, que o Senhor colocou na vida das pessoas. Quantos ministérios querem nascer daqui? Quantos ministérios? Eu estou precisando de ajuda para a gente fazer uma releitura da cidade, para a gente entender onde estão as reais necessidades da cidade, onde estão os grupos de pessoas que não foram alcançados, porque a igreja ainda não chegou. E se a gente não for, por que a gente vai falar eles que têm que vir? Não, nós que temos que ir. Jesus já disse assim: vão. Então é comigo e é com você. Queria que, se você quiser chegar aqui e se ajoelhar, se você quiser se ajoelhar aí, ou se você quiser simplesmente se levantar para aprender a canção, cantar ela e fazer desta canção a sua oração e a sua declaração. Vamos fazer isto juntos agora, em nome de Jesus. Estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Abra suas mãos. Hoje pela manhã, meu amado, nós queremos como igreja reagir, responder ao chamado que o Senhor tem, que nos envia na direção das pessoas, todas elas, Senhor. Nós vamos sair daqui, nós já vamos ao encontro de pessoas. Que a unção que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, da Tua presença, seja poderosa para tocar os corações desde dentro das nossas casas. Quando nós formos ao encontro, Senhor, das pessoas com quem nós convivemos, lá na nossa vizinhança, quando nós formos ao encontro, Senhor, no trabalho, na escola, na universidade, quando nós formos ao encontro das pessoas no dia a dia, Senhor, em meio a tudo que nós fazemos, que nós
possamos, ó Deus, compartilhar dessa presença. O Senhor diz que com a tua presença, Senhor, o Senhor sempre nos regaria, de que não há um momento sequer, enquanto nós cumprimos o nosso chamado, em que o Senhor não esteja conosco, nos empoderando, nos capacitando, nos habilitando, nos adestrando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem como pessoas que, ó Deus, forjadas desde o ventre, e durante toda a vida, forjadas no caráter, empoderadas pelo Teu Espírito. O Senhor nos tem como Seus cooperadores. Obrigado por contar conosco. O Senhor não tem um outro plano a não ser que nós, como igreja, possamos ir e servir e alcançar vidas. Nós somos igreja nesta cidade, ao lado de tantas outras expressões de fé, mas nós queremos, como igreja, Senhor, aqui na marca que nós carregamos, na identidade que nós carregamos, na maneira em que nós nos organizamos para ser igreja, mas como igreja de Jesus, nós queremos sim, Senhor, crescer na nossa capacidade de alcance, na nossa influência das pessoas, na comunidade, na sociedade, de muitas maneiras. Eu tenho certeza que o Senhor tem planos, o Senhor tem estratégias, o Senhor tem, ó Deus, um caminho certeiro, e quer usar essas pessoas que estão aqui, quer nos usar. E o Senhor mesmo disse para que nós orássemos pelos trabalhadores. Tem muito trabalho e pouca gente para realizar, Senhor. E se o Senhor diz que tem pouca gente, é porque muitos de nós, Senhor, não estão dispostos ou mobilizados, mas nós cremos que hoje pela manhã isso está mudando na estrutura de muitos de nós aqui, Senhor. Que nós estamos nos abrindo para ouvir a Tua voz, para nos sentirmos especialmente chamados, orientados, e nós nos disponibilizamos, e o Senhor vai remover os embaraços, e o Senhor vai nos enviar ao encontro das pessoas, Senhor. E de muitas maneiras, ó Deus, ministérios vão surgir. Ministérios de aconselhamento, ministérios de cuidado, ministérios de alcance. Nós vamos ao encontro das pessoas. O Senhor vai abrir portas, eu creio, Senhor. Aquilo que a gente às vezes olha e diz, mas está tão fechado hoje em dia. O Senhor é o Deus que abre as portas das empresas, as portas do comércio, as portas das escolas, as portas das muitas possibilidades. Onde houver gente, nós estamos enviados na direção dessas pessoas, e o Senhor vai glorificar o Teu nome fazendo assim. Grandes coisas o Senhor ainda fará através de nós, e nós queremos Te dar graças por isso. Nós queremos Te dar graças por isso. Oramos, Senhor, e Te agradecemos no nome que é sobre todo nome. Hoje pela manhã eu quero enviá-los agora. Enviá-los então como povo ungido do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus o nosso Pai, e que as benditas e preciosas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua semana, abençoe a sua missão, abençoe o seu propósito. Quinta-feira tem encontro de fé. Deus abençoe. Dá um abraço aí antes de ir para casa, hein?